Fala pessoal, mais um almoço com o TF no ar, nosso segundo conteúdo nesta sexta-feira. Ontem no Noite Alvinegra falei que era sexta-feira, a cabeça desse careca tá cada dia que passa pior. Vamos trazer aqui informações a respeito do nosso Botafogo de Futebol e Regatas. Abro o vídeo aqui falando dos relacionados. O técnico Thiago Nunes colocou os jogadores que vão para a partida de amanhã contra a equipe do Sampaio Corrêa no estádio Newton Santos, e temos novidades. Jefferson Savarino, que já foi anunciado oficialmente e hoje teve a sua apresentação, iremos trazer detalhes a respeito desta apresentação de Savarino daqui a pouco dentro do Noite Alvinegra, está ali pronto para jogar contra a equipe do Sampaio Corrêa amanhã no estádio Newton Santos. E o técnico botafoguense relacionou os seguintes jogadores para a partida de amanhã: Gatito e John. Consequentemente, eu acho que o John deve fazer a sua estreia no gol do Botafogo. Aí você tem os seguintes zagueiros, né? Pegando o que o Botafogo jogou com o time titular na última quarta, eu acredito que amanhã a gente tem um time ali com jogadores diferentes. Então Barbosa não deve jogar, Bastos deve jogar, Jefferson Maciel deve jogar, Hugo não deve jogar, Halter deve jogar, aliás, não deve jogar, e Marçal deve jogar. Aí você tem ali os meio-campistas: Danilo Barbosa, que não deve jogar, Diego Hernandes, que possivelmente deve jogar, Eduardo, que não deve jogar, Jacob, que talvez deva jogar, Cauê, talvez jogue, Marlon Freitas não jogue, Newton talvez jogue, Tietê deve ficar no banco de reservas. E ali os atacantes: Janderson ou Matheus, um dos dois que deve ir a campo. Jefinho não deve jogar, Júnior Santos deve jogar, Savarino eu acredito que faça sua estreia, Tiquinho não deve jogar e Vitor Sá. Então, pegando tudo que está sendo aqui, eu acredito que amanhã o Botafogo, mantendo esse esquema que o Thiago Nunes tem colocado, eu acredito que o Botafogo amanhã com John, Newton, Bastos e Jefferson Maciel, Júnior Santos por um lado, Marçal pelo outro, nas duas beiradas de campo, os dois jogadores para a meia cancha, Cauê e Jacob Montes. E ali você tem as dúvidas, né, que o Botafogo pode ter. O Segovinha, será que vai ser mantido pelo lado esquerdo, como foi no primeiro jogo do Campeonato Carioca? Jefferson Savarino ou Diego Hernandes jogando por uma beirada, e no comando de ataque, Janderson, Matheus Nascimento. Eu acredito que o Botafogo não deva fugir desse esquema. Com os reforços que o Botafogo tem, né, e a vinda agora do Luiz Henrique, eu acredito que o Botafogo comece a ter um time um pouco mais solto. E eu acho que o Thiago Nunes vai sair dessa ideia do esquema com 3 jogadores, porque ele terá muitas peças importantes do meio para frente, e ele não vai ter todos eles à sua disposição se ele mantiver um esquema com 3 jogadores ali na linha de trás, né? Não com 3 zagueiros, 3 jogadores fazendo o balanço defensivo. Se ele volta para as duas linhas de 4, aí já dá para ele começar a montar um time diferente na sua cabeça. Eu, por exemplo, já testaria, enquanto você não tem jogadores ali para a lateral direita, quando continua sendo uma carência devido às lesões e também a ida do Matheus Ponte para o pré-olímpico, eu colocaria o Tietê improvisado na lateral direita, para você já tentar fazer o time encaixar quando as peças chegarem, né? E se você contratar o lateral que o Botafogo está querendo, você já montaria a linha de 4. Porque você vai abdicar de bons jogadores. O Botafogo tem muitas peças do meio para frente. Você tem o Savarino, que pode fazer o papel de camisa 10 se você jogar num 4-2-3-1 ou no 4-4-2, com o Savarino fazendo o papel de segundo atacante, com liberdade para marcar, liberdade para criar. Então eu acho que o 3-4-3, que é um sistema que eu gosto bastante, com as peças que o Botafogo tem hoje, isso pode limitar. Tef, mas enquanto você não tem um lateral, você pode colocar o Júnior Santos como ala pela direita e ter profundidade. O Júnior Santos jogando ao lado do Luiz Henrique ali pela esquerda. Você pode ter ali o Savarino fazendo um papel de um meia construtor também. Você tem várias possibilidades, mas com os jogadores que a gente tem hoje e com a chegada do Luiz Henrique, eu acho que é desperdiçar talentos se você não tiver um esquema tático da maneira que a gente precisa ter. Então eu vejo assim, não sei vocês, comentem aqui embaixo melhor maneira tática que vocês acham que o Botafogo pode jogar, e se vocês estão curiosos para assistirem John e também Savarino amanhã no estádio Newton Santos, jogo às 16 horas contra o Sampaio Corrêa, amanhã com transmissões da Band, Band Esportes e Gold. Vão lá no Newton Santos amanhã, comentem aqui embaixo, abaixo, já que tá chegando o Savarino, vamos falar em espanhol. O John Textor bateu um papo com o PVC
e ele expôs alguns pontos em relação ao Luiz Henrique. Segundo o John Textor, abro aspas para o que foi colocado na matéria do PVC, o John Textor falou o seguinte: é uma especulação para mim sobre o Luiz Henrique ficar apenas 6 meses. Não faz nenhum sentido. E ele falou alguns outros pontos, abro aspas novamente. Outros clubes estavam negociando com o Luiz Henrique, mas não tinham a vantagem de garantir o retorno à Europa. Este foi um ponto-chave, sim. Não foi o centro da nossa conversa. O jogador está muito interessado em jogar profundamente a Libertadores. É também uma grande motivação para ele. Luiz Henrique também está centrado em conquistar um espaço e um lugar na seleção brasileira. Quer vencer grandes torneios. Está claro, pela nossa conversa, que ele jogará em alto nível por todo o ano. Então isso mostra aquilo que a gente estava conversando aqui no canal, de não precisar um tempo que o Luiz Henrique ficará no Botafogo, é bem claro, né? Ele pode ficar aqui a temporada 24 toda, ou pode ficar a temporada 24, metade da 25, ou acontecer aquilo que eu falei em relação ao Matheus Nascimento e o Luiz Henrique. Chegar em um determinado ponto e falar: John, eu quero ficar no Botafogo, não tenho pretensão nenhuma de voltar para a Europa. E o John, ele é muito claro nesses pontos de conversar com seus atletas. E se ele quiser ficar, o John vai falar assim: Luiz Henrique, beleza, você vai ficar aqui no Botafogo, entendeu? Entenderam? Pode ser isso. Pode ser um ponto. Não dá pra gente passar pelo que está na cabeça do Luiz Henrique. Se ele quiser voltar para a Europa, é um ponto. Se ele não quiser voltar para a Europa, é outro ponto. Ou se nesse período que ele tiver no Botafogo, de repente o Manchester City, sei lá, o Barcelona faz uma proposta de 50 milhões de euros. Ele não vai pro Lyon, vai pro Barcelona, vai pro Real Madrid, vai para outra equipe. Entenderam? Não dá pra gente cravar o que vai acontecer daqui a 6 meses. É exercício de futurologia. Exatamente isso, exercício de futurologia. Mas o Textor praticamente descarta a possibilidade do Luiz Henrique ficar apenas 6 meses no Botafogo. Deve ser um jogador para uma temporada. E já falo outro ponto com vocês em relação a isso. Tá, gente? O Botafogo tá pegando jogador por uma temporada. Amigos, se o Textor fizer isso, não tô passando pano. Gente, é só usar um ponto. Às vezes você tem que usar certas artimanhas, como foram utilizadas essas com o Luiz Henrique, para trazer jogadores assim. O Botafogo iria usar a mesma coisa com o Roleiser, que tinha um sonho de jogar na Europa. O Botafogo iria colocar Roleiser em janeiro de 2025. Se você quiser ir pro Lyon, tá garantida a sua ida para o Lyon. E assim vai. Eu acho que é muito mais fácil o Botafogo usar essas artimanhas, o Textor usar, no caso, essas artimanhas, para trazer bons jogadores que eles joguem uma temporada e meia do Botafogo, do que não trazer ninguém. Eu prefiro isso. Basta a gente lembrar o que acontecia em relação a jogadores no Botafogo. Por exemplo, vou lembrar o caso do Michael Suel, que foi destaque no Campeonato Carioca. O Botafogo vendeu o Michael Suel 6 meses depois. Isso acontecia rotineiramente. O Botafogo contratava um jogador, ele se destacava e ficava 3, 4 meses e você vendia por um valor baixo. E agora você tem a possibilidade de trazer um cara como o Luiz Henrique, que é diferente, tá todo mundo elogiando, e ele pode ficar uma temporada toda e ser muito útil para o Botafogo e não ter a certeza que ele vai sair no final do ano, porque vai depender muito do jogador. Se ele sentir em casa, virar um jogador importante dentro do elenco, for abraçado pela torcida, se o Luiz Henrique quiser ficar a vida toda no Botafogo, talvez fique. Entenderam? São vários pormenores que a gente tem em relação a esse jogador, que eu acho que vai ser muito importante pra gente dentro da temporada. Se o Textor fizer isso outras vezes para trazer outros jogadores importantes, utilizando o poder Lyon, eu acho que é bom para o Botafogo. A gente não perde nada a respeito disso. Mas se o Textor fizer isso com outros atletas qualificados e eles puderem vir para o Botafogo, aí, meus amigos, eu não vejo nada de ruim a respeito desse tema. Tamo juntos, comentem aqui, quero saber as opiniões de vocês. Valeu, beijo, tchau, tchau e fui, tamo juntos!